Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós, né? E nós temos que confiar nesse Deus. A nossa confiança tem que estar depositada totalmente em Deus, não aos homens. Não será o homem que irá te socorrer, né? Nosso Deus usa o homem para te socorrer, mas tem problema que o homem vai sair correndo também e vai sobrar só você e Deus. Por isso que você tem que depositar toda a sua fé em Deus, acreditando que Ele usará pessoas para te socorrer. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor. Você que gosta, fica à vontade. É preciso a gente se alimentar a cada dia. Se você está enfraquecido na fé, fortaleça-se em nome de Jesus, lendo a palavra, buscando ao Senhor, indo à igreja. Não se afaste da presença de Deus. Satanás está colocando que nós não precisamos ir à igreja, depois ele diz que você não precisa ler a Bíblia, depois ele vai falar que você não precisa ouvir pregações, e quando vê você está longe de Cristo, e aí Satanás prepara uma armadilha para te matar. A estratégia dele, primeiro, é te afastar da presença, né? Fazer você desacreditar das coisas, e depois ele arruma um jeito de te mostrar que você que não prestava, que o único jeito para a sua vida é a morte. Então esteja atento, não dê brecha para esse inimigo. Vou começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso, Senhor. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os dê entendimento, Senhor, e me usa conforme a sua vontade e o seu querer. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Salmos 118. Eu vou estar lendo do 4 ao 8. Diz assim: digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprindo o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Palavra maravilhosa, né? O nosso Deus, né? Nós temos um Deus que se importa com nós verdadeiramente. Basta a gente andarmos em obediência à palavra do Senhor. Muitas pessoas querem ser socorridas por Deus, mas não andam na presença de Deus. Então terão um problema. Porque quando você se afasta da presença de Deus, não tem como Deus agir por você, já que você, né, saiu da presença dele e resolveu andar em caminhos que não agradam ao Senhor. Quantos que foram para o caminho do mundo, se esquecendo que, né, os que estão no mundo muitas das vezes são controlados por Satanás ou são direcionados ou muitas das vezes são tentados, e aí essas pessoas vão para lá, andam e acham que está tudo certo. Quando vem o problema, não dá tempo de voltar para Cristo, mas porque se afastou demais, não sabe nem mais como encontrar o nosso Deus. Mas nós, servos do nosso Deus, filho do nosso Deus Todo-Poderoso, que reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele que se entregou na cruz por amor a cada um de nós, temos que depositar nossa confiança 100% em Deus, se lembrando que Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é um Espírito, mas que fez todas as coisas materiais. Só o nosso Deus é capaz disso. E que Ele pode colocar pessoas para te ajudarem, sim. Muitas das vezes você está numa situação que é o homem quem vai ter que fazer por você. Quantas pessoas precisam de uma cirurgia? Algumas, Deus mesmo vai lá e opera aquela pessoa e ela não precisa de cirurgia. Mas outros casos é preciso que o médico venha e intervém. Mas o nosso Deus abençoa aquela cirurgia, abençoa aquele medicamento, né? Então esse é o nosso Deus, ele tem essa capacidade. E aí eu vou ir pontuando, né, um a um aqui rapidinho, né, para a mensagem não ficar muito longa, que aí é o Salmo 118 ao 4. Salmo 118, do 4 ao 8. Diz assim, ó: digo agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Olha bem, invoquei ao Senhor e ele me ouviu e me colocou em um lugar largo. Né? Se você estava num lugar apertado, passando sufocos, o Senhor é quem vai lá e te socorre. Basta você clamar a Ele e confiar nele,
porque nós temos um Deus todo-poderoso. E aí o 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Olha que maravilha. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Quem é o homem para querer afrontar aqueles que são de Deus? Não tem como. Coitado do homem que se levanta contra os que são de Deus. É mais ou menos assim. Ele se levanta achando que vai vencer e ele mesmo irá perder. Mas por quê? Porque nós temos um Deus todo-poderoso que olha por nós, e ele sabe de nossas fraquezas e ele luta por nós. E aí o 7 diz: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprindo o meu desejo sobre os que me aborrecem. Então o homem pode até se levantar contra o ungido do Senhor, né, contra aqueles que adoram o Senhor, mas pode ter certeza, né, que o homem de Deus irá vencer, porque ainda que se levantem, todos que se levantarem vão cair, porque o nosso Deus concederá a vitória aos servos seus, aos filhos seus. O nosso Deus não permitirá, né, que Satanás prevaleça sobre a nossa vida, sobre a vida dos ungidos do Senhor. Eu gosto muito de uma passagem, né, encontra-se em Isaías, onde fala ali sobre o rei Ezequias, né, quando o Senaqueribe ali se levanta contra o povo ali, né, de Judá, e aí Senaqueribe estava acostumado a vencer várias batalhas, né, vencer outros povos lá que tinham os deuses deles, deus de pedra, feito pela mão do homem, e aí Senaqueribe chega, né, e manda um recado para Ezequias, falando que o Deus dele não ia poder o livrar também não, né? Que ele ia entrar ali e tomar tudo. E aí Ezequias, né, vai, ele e Isaías oram ao Senhor, e o Senhor manda uma resposta, né? Onde Ezequias não precisou sequer levantar a espada. O próprio Deus, né, mandou um anjo e matou os soldados, né, daquele rei todo, e aquele rei ainda quando voltou para a terra dele foi morto pelos próprios filhos. Olha como que Deus é maravilhoso, né? Um homem se levanta contra um ungido do Senhor, um homem obediente ao Senhor, e ele é vencido, né, pelo próprio Deus, e depois os próprios filhos o matam. O seu exército morre, né, em torno de 180 mil pessoas, né, homens ali mortos. Quando amanhece o dia, eles estão todos mortos, e esse rei volta para a terra dele e é morto pelo próprio filho, e o próprio Ezequias não precisou lutar. Mas por quê? Porque a oração do justo, a oração, a fórmula do justo lutar é de joelhos dobrados, né? Se humilhando na presença de Deus, e pode ter certeza que o Senhor concede a vitória, basta ele crer, basta ele confiar. E é o que nós devemos fazer a cada dia. E aí eu quero ler o último, que é o 8, que diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Até porque a Bíblia ela fala que maldito o homem que confia no outro homem. Nós temos que entender, né, que o homem é falho, né, ele é fraquinho, né, ele é direcionado por Deus, mas você não pode colocar a sua confiança naquele homem achando que é ele quem vai te socorrer, ainda mais se for afrontando alguém, né? Nós temos que entender que às vezes aquela outra pessoa está confiando num homem que vai afrontar alguém que é de Deus, vai ter problema na certa, né? Então a nossa confiança tem que estar no Senhor, tendo entendimento que Deus usa as pessoas sim, Deus usa os deles para nos socorrer, né? Nós precisamos das pessoas, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, tendo entendimento que o nosso Deus usa as pessoas. Então essa mensagem que eu queria deixar aqui: confie no Senhor e pode ter certeza que Ele te socorrerá, ainda que o inimigo se levante, você vai vencer para a honra e glória do nosso Deus, porque o nosso Deus luta pelos que são fiéis a Ele. Que Deus te abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa. Obrigado pela oportunidade. Abençoe a cada um que as ouve, Senhor. Que ela possa estar sendo uma semente plantada em cada coração, que venha nascer, crescer e dar frutos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.